Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Em primeiro lugar, eu quero dizer que estou muito feliz porque vi que já há muitos inscritos no meu canal. Estou feliz também porque muitos deram o like e muitos deixaram um recadinho. Obrigada a todos vocês que fizeram isso. Nosso canal vai cada vez ter mais inscritos. Hoje é o primeiro dia mesmo de uma aula. A aula passada, o vídeo anterior, ele contou quem eu sou, a minha caminhada, a proposta desses encontros, mas hoje eu começo já no conteúdo da literatura e no conteúdo da língua portuguesa, que é nosso objetivo. Lembrando, trabalhar alguns aspectos da língua portuguesa a partir de poemas, canções da literatura brasileira e portuguesa. Hoje eu selecionei 3 grandes poetas brasileiros. Vocês já devem conhecer. Quem não conhece, vai começar a conhecer. E eu espero que na medida que eu conte a vida deles, que eu leia um poema, vocês se interessem em descobrir mais. Há historiadores que falam sobre a vida desses poetas, há escritores que mostram as suas características na literatura, há escritores especializados em literatura e eles analisam a vida do autor, eles analisam um poema do autor. Eu espero que essa aula estimule vocês a buscar mais. Eu sempre falava para os meus alunos, desde o início do meu caminho, dos anos 60, que a minha aula tinha o objetivo de estimular, deixar um gostinho de que quero buscar mais, estimular a busca, a pesquisa. Corram atrás da vida deles para conhecer mais esses poetas. Busquem e encontrem outros poemas com os quais vocês vão se identificar mais. Escolham um poema bonito para dar no dia dos namorados, para a namorada, para o namorado, para o marido, para o amor oculto. Escolham, há poemas incríveis. Então, eu espero que essa aula estimule a vontade de continuar buscando. Eu acho que isso é a tarefa do professor, estimular que o aluno seja sujeito do seu conhecimento, das suas descobertas. O professor lança sementes, e é isso que eu pretendo fazer hoje. O primeiro poeta que eu escolhi se chama Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac. Olha que nome longo! Antigamente havia nomes muito longos. O nome da minha mãe, minha avó, bisavó, enormes, muitos sobrenomes que iam se acumulando um a um. Este poeta é conhecido como Olavo Bilac. Ele foi poeta, cronista, contista, jornalista, inspetor escolar, conferencista, tradutor. Ele traduziu muitas obras, ele era muito culto. Ele nasceu no Rio de Janeiro no século XIX, em 1865, final do século XIX. E ele morreu no Rio de Janeiro, também em 1918, início do século XX. Ele viveu apenas 53 anos. Só 53 anos, mas ele deixou um número tão grande de poesias, um número enorme.
Ele era republicano. O que quer dizer isso? A favor das ideias da República. Ele queria a República no Brasil, com todos os seus valores. Por isso ele fazia oposição a Floriano Peixoto. Por causa disso, ele foi preso 2 vezes, esteve na prisão. Ele tinha suas ideias muito firmes e algumas ele transmitia nos seus textos. Ele fazia textos sobre muitos assuntos e o assunto que nós vamos escolher hoje é o amor, um assunto universal. Qual país nunca sentiu o seu coração suspirar por alguém? Então vamos ver. Ele foi tão valorizado na sua época que foi conhecido como o Príncipe dos Poetas. Ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. É uma academia que seleciona entre eles um nome para ocupar uma cadeira. É uma academia que analisa, reflete, pensa sobre escritores do Brasil. E é uma honra, né, para a pessoa ser escolhida pelos acadêmicos. Ele foi um dos fundadores, ele pertenceu a essa academia e ele ocupava a cadeira 15. Quando o poeta morre, o escritor, o romancista morre, eles fazem nova eleição entre eles, ninguém de fora, né, interfere, e decidem um novo poeta, escritor para a cadeira do falecido. Eu acho que ficou claro. Então, ele foi o número 15. Olavo Bilac, ele, tão jovem, com apenas 15 anos, ingressou na Universidade do Rio de Janeiro fazendo medicina. Com 15 anos, olha como ele era preparado. E ele cursou 4 anos, viu que não era o caminho dele ser médico. Aí a família dele vem para São Paulo e ele entra no curso de Direito lá em São Paulo, quer dizer, aqui. Eu estava pensando lá onde? No Largo São Francisco, na famosa Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Sabe que na época, um dos grandes objetivos da elite era que seus filhos estudassem direito. Era um curso que dava muito status, né? Um curso que dava um poder, uma valorização para aquelas pessoas que o cursavam. Mas ele abandonou os cursos. O que ele fazia? Ele escrevia para jornais, ele escrevia para revistas, mas ele também lutava pela instrução pública, que era um ideal da República, que todos tenham acesso à educação. Mas onde ele estava mais, onde ele estava sempre presente, era nos saraus. O que eram os saraus? Eram reuniões da elite intelectual, daqueles que liam, daqueles que estudavam, dos amantes da literatura. E lá ele recitava suas poesias, eles comentavam, eles mostravam suas novas obras. Os saraus. Havia um sarau numa fazenda de uma família que ele frequentava muito. Essa família tinha uma moça que pertencia ao dono é uma chácara, não podemos dizer que era uma fazenda, era uma chácara no Rio de Janeiro. Ela se chamava Amélia de Oliveira. Ela escrevia também, ela era irmã de um poeta também. Olavo Bilac se apaixona por Amélia e ele, né,
declara seu amor, né, para a família dela, é autorizado e se torna noivo dela. Mas com o passar dos tempos, a família não aceita mais Bilac. Não sabemos. Vocês podem pesquisar nos historiadores. Será que porque ele era um poeta? Será porque ele não terminou um curso? Será porque ele era boêmio, frequentava as rodas, lendo poesia? Alguns historiadores contam alguns aspectos da vida dele. Ele rompeu o noivado, foi obrigado. Mais tarde, ele fica noivo de outra moça, Maria Celica. Ela era filha de um músico brasileiro. Mas o noivado dura pouco e ele se torna de novo solteiro. Ele passou a vida solteiro. Viveu solteiro e não teve filhos. Mas ele era solitário? Acredito que não, porque os historiadores contam que ele tinha muitos admiradores, muitos leitores e muitos amigos. Nós vamos falar agora um poema de Olavo Bilac. Nós vamos falar. Mais tarde, nós vamos fazer uma reflexão a respeito de aspectos da gramática. Agora eu só vou recitar para vocês conhecerem um pouco um sentimento do poeta. Eu vou tentar declamar. Eu não sou uma atriz, eu sou uma professora. Esse poema se chama Via Láctea. Um amigo do poeta fala: você fala com as estrelas. Um amigo questiona: como que você fala com as estrelas? Você tá louco! Imagina, falar com as estrelas. E aí, o poema. Ora direis, ouvir estrelas? Certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto, e conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Entenderam um pouquinho? O amigo acha que ele é louco, mas todas as pessoas que já se apaixonaram, já conversaram com as estrelas, ou com guarda-chuva, ou com uma cadeira, ou com um livro, já abriram a janela, viram o sol, viram o céu, viram as estrelas. Muitos de vocês, quem já não apaixonou, né? Até Caetano fala numa música: no ar antes de mergulhar. Nós ficamos num estado, né? Dizem um estado de graça, quando nós nos apaixonamos. Além de Via Láctea, essa poesia que eu declamei para vocês, Olavo Bilac escreveu muitas obras. Eu vou ler algumas, o nome de algumas. Depois vocês consultam os historiadores e conhecem outros títulos. Um livro, Alma Inquieta, Antologia Poética, Através do Brasil, Conferências Literárias, Crônicas e Novelas, Ironia e Piedade, Poesias. Ele fez também teatro infantil. Ele fez Tratado da Versificação. Ele fez Via Láctea, onde se encontra esse poema. Vocês perceberam um pouco. Mais tarde, no final do vídeo, eu vou analisar
alguns aspectos desse poema, aspectos da literatura e aspectos da gramática. O segundo poeta que eu escolhi para vocês é um poeta que eu amo muito. O nome dele é Manuel Carneiro de Souza Bandeira. Olha, um nome longo, não tão longo como o do Olavo Bilac, né? Mas é um nome longo. Ele nasceu em Pernambuco, Recife, em 1886. E ele faleceu no Rio de Janeiro, em 1968. Então, ele nasceu lá no final do século XIX e ele morre no século XX, mais da metade do século XX. Ele foi escritor, ele foi cronista, ele foi poeta, ele foi inspetor federal, professor de literatura, ele foi tradutor, ele tinha uma cultura muito vasta, ele traduziu muitas obras. Esse poeta nasceu de uma família abastada, que tinha dinheiro. Então, logo, eles se mudam para o Rio, porque o pai pertencia ao Ministério da Aviação, era um engenheiro. E vocês sabem que os ministérios, naquela época, ficavam no Rio de Janeiro. E aí a família se muda para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, ele vai estudar no Colégio Dom Pedro II, que existe até hoje. O Colégio Dom Pedro II foi criado no Império para os jovens da elite. Só os jovens da elite ingressavam no Colégio Dom Pedro. Era um ensino tradicional, rigoroso. Preparava esses jovens para ingressar no ensino superior. Os jovens da elite estudavam. Hoje, nós temos o Colégio Dom Pedro II. Ele é um colégio federal, pertence, ao Ministério da Educação. Depois de estudar no Colégio Dom Pedro II e ficar bem preparado, ele muda com a família para São Paulo, porque ele quer estudar arquitetura. E ele consegue ingressar na Escola Politécnica, que existe até hoje, que pertence à Universidade de São Paulo atualmente. Mas no meio do curso, durante o curso, ele recebe a notícia de um diagnóstico de tuberculose. Essa doença era trágica, ela conseguiu matar, ela matou muita gente, muito jovem, durante muitas décadas, poetas, escritores jovens. Diante dessa realidade, a família decide levá-lo para passar uns tempos, tomar ar puro nas cidades serranas do Rio, Petrópolis e Teresópolis, que são encantadoras. Se vocês não conhecem essas cidades, conheçam, elas são lindas, mas ele não se cura. Ele não se cura, então a família que tinha dinheiro manda este poeta para a Suíça, para um sanatório, e ele vai lá para o sanatório se curar. Lá ele conhece um poeta francês muito amado na França, chamado Paul Éluard. Esse poeta também tinha esses sonhos da modernidade, de novas poesias, e eles se tornam muito ligados pelo amor à poesia, por serem poetas e por serem tuberculosos. Contam os historiadores que durante a vida de Bandeira, eles se corresponderam muito tempo, ele e o poeta Éluard. Quando eles estavam lá na Suíça, tiveram que voltar para os seus países. Bandeira volta para o Brasil. Por quê? Porque houve a
Primeira Guerra Mundial. Foi declarada a Primeira Guerra Mundial. Ele volta para o Brasil. E no Brasil ele continua seu tratamento e continua a escrever, sempre escrever. Em 1917, ele publica sua primeira obra, Cinza das Horas, primeira obra publicada. Cinza das Horas. Depois ele publica a segunda, Carnaval. Olhem o nome, Cinza das Horas. O nome de um livro, quando a gente pega um livro de poesia, o nome do livro já diz muito. Cinzas, cinzas, morte, morte, o fogo que se torna cinzas. Das horas, a dor, né? A dor desse poeta que ama a vida, que é sensível, que é profundo, mas está com uma doença muito trágica. As obras dele são muito fortes e muito simples, uma linguagem simples, facilmente compreensível. Vamos ver os nomes. Eu vou falar alguns, não todos. Vocês pesquisem outros nomes, outros títulos. Ele escreveu Libertinagem, O Ritmo Dissoluto, Estrela da Manhã, Estrela da Tarde, Estrela da Vida Inteira, Noções de História das Literaturas, Itinerário de Pasárgada, Literatura Hispano-Americana, A Flauta de Papel, não só poesias, mas também crônicas e muitos textos para jornais e revistas, não só livros em poesias. Bandeira tem uma história de vida solitária. Ele tem uma história de vida sem se casar, sem ter filhos, como Olavo Bilac. Mas os seus amigos íntimos contam que ele amou muitas mulheres. E nós sabemos que ele amou pelos poemas que ele escreve. Poemas de declarações de amor, mas ele é sempre discreto, ele nunca fala o nome da amada. No máximo ele fala amada, ele não fala o nome da amada. Alguns historiadores falam, viveu uma vida solitária. Ah, mas os seus amigos falam que não era solitária, que ele teve muitos amigos. Ele teve diversos amigos. Ele, inclusive, gostou muito de uma alemã que ele conheceu aqui e depois ela volta para a Alemanha, chamada Gertrude Bühler. Desculpem meu alemão, né? Eu não falo alemão. E essa Gertrude se correspondia com ele. Eles a carta, a correspondência era muito viva naquela época. Hoje nós temos o e-mail, o WhatsApp, mas naquela época as cartas. Por isso que muitos poetas, autores, têm livros de cartas, que é interessante também para vocês pesquisarem. Eu amo as cartas. Então, eles se corresponderam. Contam também os historiadores que a filha da Gertrude Bühler disse que após a morte da mãe, ela teve vontade de escrever um romance, um livro, uma biografia da mãe, um texto que conte um pouco da história com esse poeta, história das cartas. Ela guarda as cartas, a filha dessa amada do Bandeira guarda as cartas. Bandeira, apesar de ter nascido numa família abastada, essa fortuna foi se dissipando. E Bandeira viveu uma vida muito modesta. Ele trabalhava muito, ele escrevia muito e ele trabalhava muito. Vocês podem conhecer um pouquinho da vida de Bandeira
num curta-metragem do grande cineasta Joaquim Pedro de Andrade. Existe um curta chamado O Poeta do Castelo. Castelo é uma região do Rio de Janeiro. E lá, essa curta é muito interessante, esse filme, curta-metragem, porque mostra o apartamento dele, bem simples, e ele falando, ele contando o seu cotidiano, ele falando sobre as poesias, muito interessante para quem quiser ouvir o poeta falando. Eu sugiro esse curta e sugiro que vocês peguem historiadores sobre ele, teses de mestrado, tese de doutorado, dissertações de mestrado sobre Bandeira. Ele é muito estudado no Brasil, as obras dele são muito estudadas. Para ler para vocês, para tentar declamar, eu escolhi um poema que eu amo muito, chamado Pousa a Mão na Minha Testa. É um poema curto, de uma profundidade incrível. Eu vou tentar transmitir para vocês, depois vocês vão olhar lá nos livros de literatura. De novo, ele fala com alguém. O Olavo falou com um amigo, que duvidava que ele falava com as estrelas, lembram? Agora a Bandeira fala com a amada. Ele vai falar com a amada. Vocês já viram a namorada falar para o namorado? Fala que gosta de mim, fala que me ama, você não fala. E o namorado às vezes fala, mas eu demonstro, mas eu quero ouvir, eu quero ouvir. Ou o namorado falando para a namorada, fala que me ama, fala, eu quero ouvir da sua boca. Existe isso. Eu acredito que seja universal. O amor é universal. Eu acredito que essa necessidade de ouvir eu te amo é algo universal. Eu acredito, ainda não fiz uma pesquisa, mas acredito. Ouçam a poesia que ele fala para a amada. E a gente imagina que a amada insistiu para que ele se declarasse. E ele fala: pousa a mão na minha testa. Não te doas do meu silêncio. Estou cansado de todas as palavras. Não sabes que te amo? Pousa a mão na minha testa. Captarás numa palpitação inefável o sentido da única palavra essencial: amor. Gostaram? É forte, é profunda e a linguagem é simples. A linguagem é bem simples. Depois de apresentar o terceiro poeta, eu volto a essas poesias e comento aspectos da literatura e da gramática. Vou agora apresentar o terceiro poeta que eu escolhi. Eu procurei seguir uma ordem cronológica. Agora eu vou falar de um mais recente poeta, que não está entre nós, mas viveu muito, mais perto de nós. Ele se chama Mário de Miranda Quintana. Olha o nome menor, não é? Mário de Miranda Quintana. Ele foi poeta, contista, jornalista, tradutor, muito preparado, muito autodidata. Ele nasceu em Alegrete, uma cidade do Rio Grande do Sul. Ele faleceu em Porto Alegre. Ele vai e mora em Porto Alegre e falece lá em 1994. Ele disse uma vez numa entrevista, que às vezes a gente vê entrevistas na internet, porque ele é da nossa época, e ele disse, perguntando o que é fazer poesia, ele fala, é falar comigo mesmo. E ele fala, eu falo sozinho, aí eu escrevo. A poesia, ela é muito forte. Ela traz o interior de alguém. E o leitor, ao ler, ele pode
né, se identificar com aquilo, ele pode abrir janelas, descobrir caminhos que ele não via. Continuando a vida de Mário Quintana, ele é bem conhecido como Mário Quintana. Ele nasceu lá em Alegrete, mas a família veio, né, foi para Porto Alegre. E lá em Porto Alegre, ele ingressa no serviço militar, no internato, como aluno interno. E lá ele escreve muito, né? Ele é jovem, escreve muito. E ele vai escrever para a revista literária dos alunos dessa escola militar. Então, os poemas dele têm muitos dessa primeira fase de estudante do colégio militar. Aí, em 1923, ele não está mais, né, no colégio militar, e ele escreve, publica sonetos, né? Ele começa a publicar soneto nos jornais de Alegrete. Mais tarde ele vai ser um jornalista em Porto Alegre. Primeiro ele começa no jornal da escola, depois Alegrete, depois vem para outros jornais de Porto Alegre. Em 1924, ele começa a trabalhar como atendente na livraria Globo. Imagino ele no meio de livros. Nós que amamos a poesia, nós gostamos muito de estar no meio de livros. Em 1926, a sua mãe falece, e é uma dor muito profunda. E bem profunda, porque em 1927, um ano depois, seu pai falece. Ele fica sem mãe e sem pai. E ele escreve muito, muito nesse período. Ele ganha, nessa época, o concurso de contos do jornal Diário de Notícias. Ele também passa em 29 a ser tradutor do jornal Estado do Rio Grande do Sul, um jornal maior, né, de mais, né, amplitude, né, que vai para mais lugares, e ele passa a ser um tradutor nesses jornais. Ele impressiona na vida dele porque ele traduziu mais de 150 obras, traduziu clássicos da literatura internacional. Ele era um grande tradutor. Em 1940, ele vai publicar o seu primeiro livro, porque esses eram, né, textos, contos, sonetos, traduções, mas o seu primeiro livro é em 40, chama Rua do Catavento. Depois ele escreve outras obras, muitas obras. Em 1980, ele recebe o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. E em 1981, um ano depois, ele recebe o prêmio Jabuti. Vocês devem ter ouvido falar. É um prêmio, né, para escritores brasileiros. Ele recebe esse prêmio. Contam os historiadores que ele, desde jovem, morava em hotéis. Morava em muitos hotéis. Um hotel para outro, para outro. O Hotel Majestic, ele ficou 12 anos. E depois a prefeitura, né, e os seus amigos conseguiram fazer do espaço do hotel se transformar na Casa de Cultura Mário Quintana. Ele passou a vida escrevendo, trabalhando muito, morando em hotéis. Vida solitária? Não. Dizem os historiadores que ele não se casou, não teve filhos, mas vida solitária, nós vemos que não, pelos seus poemas, os poemas que falam de amizade, os poemas que falam de amor.
ele também foi muito discreto, como Manuel Bandeira e como Olavo Bilac. Ele não fala a quem ele está se declarando. E os seus amigos contam que ele tinha muitos amigos. Ele não era solitário, não. Até ele foi amigo, nós sabemos, e ela também nos conta, da atriz Bruna Lombardi, a atriz escritora, né? Bruna Lombardi era muito amiga dele. Ele escreveu muitas obras, eu vou falar aqui o nome de algumas, não todas, vocês vão ver a lista enorme de obras. Vamos lá. Canções, Sapato Florido, O Aprendiz de Feiticeiro, Espelho Mágico, Esconderijos do Tempo. Olha esse título, Esconderijos do Tempo. Baú dos Espantos. Olha o nome dessa obra, Baú dos Espantos. Às vezes a poesia é para nós um espanto, né? Ela gera um espanto dentro de nós. Porta Giratória, nome de outra obra. A Cor do Invisível. Olha esse título. Velório sem defunto. Velório sem defunto. Ele escreveu também livros para crianças e para jovens. Em algumas escolas brasileiras se leem as obras de Mário Quintana. Algumas servem tanto para crianças, elas entendem, como para adultos, pela sua simplicidade, singeleza. Ele escreveu para crianças e jovens Pé de Pilão, Lili Inventa o Mundo, Sapato Amarelo, Sapato Furado. Olhem o nome das obras. Então aqui nós terminamos a biografia de Mário Quintana. Eu vou ler um poema lindo dele. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. É um poema curto, simples e profundo. Ele também fala com outra pessoa. Eu escolhi também um poema que o poeta fala com outra pessoa. Vejam se vocês compreendem o que ele quis dizer. Se tu me amas, ama-me baixinho. Não os grite por cima dos telhados. Deixa em paz os passarinhos. Deixa em paz a mim. Se me queres, enfim, tem de ser bem devagarinho. Amada, que a vida é breve e o amor mais breve ainda. Agora que eu mostrei para vocês um pouco da vida de Bilac, um pouco da vida de Bandeira e um pouco da vida de Mário Quintana, nós vamos pegar cada poema, apresentar algumas características da literatura presente no poema e trabalhar um pouco uma questão gramatical. Vamos ver o primeiro poema que nós recitamos, Via Láctea. No poema Via Láctea, o poeta Bilac responde a um amigo que acha estranho o poeta conversar com estrelas. Então, no poema, ele vai responder ao amigo dizendo que ele ama, e quando as pessoas amam, elas são capazes de conversar com as estrelas. Então, é um diálogo que ele traz, ele lembra o amigo e ele traz. Veja, ele, no final do poema, ele vai dizer, amai para entendê-las. Então, ele convida o amigo a amar. Quais características literárias nós vamos verificar? Olavo Bilac era um poeta parnasiano. O parnasianismo tem esse nome que vem a partir da ideia do Monte Parnaso, da ideia da mitologia grega, do deus Apolo e suas musas, que reverenciam a arte, a beleza. Então, os parnasianos queriam que os seus poemas traduzissem a beleza, expressassem a criatividade, a arte.
Geralmente, os parnasianos usam a metrificação, contagem das sílabas poéticas. Ora direis ouvir estre, certo perdeste o senso. Contavam as sílabas poéticas, o número de sílabas em cada verso e também valorizavam muito a rima. Olhem só, aqui a rima. Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro a janela pálido de espanto, pranto, espanto, deserto, desperto. Então a gente vê o final dos versos, né? As rimas desperto, combinando com deserto, espanto. E vocês vão ver, né, que ele valoriza as rimas. Não é assim rígido, né? Todos os versos têm tantas sílabas poéticas, mas ainda busca a beleza das palavras, a objetividade das palavras. As palavras têm que significar o que são. O céu é o céu, as estrelas, mas a sua emoção transborda, né? O sentimento transborda. Então, isso são alguns aspectos do desejo de fazer uma poesia bonita, né? Com versos, com rimas, e ele fez uma poesia bonita. Em relação à gramática, olhem aqui, eu vou hoje olhar o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Como se formam? Quando a gente pensa modo imperativo, a gente pensa é uma ordem. Não, não é só uma ordem. Pode ser uma ordem, levanta, mas pode ser um convite, pode ser, né, uma sugestão. E aqui ele não está dando uma ordem, ele fala mai, ele está convidando, ele trata o amigo por vós. O vós, no imperativo afirmativo, é o presente do indicativo menos o S. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais. Eles amam. O tu e o vós eu retiro do presente do indicativo menos o S. Amai vós. Amai. Ele fala para o amigo amai, né? Ele pega o amais e coloca amai. Tirou o S. As outras pessoas do imperativo afirmativo, de onde eu retiro? Eu retiro do presente do subjuntivo. Você, nós e vocês. Então ficaria ame você, amemos nós, amem vocês. Ele faz um convite. Vamos olhar agora a poesia de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira também fala com alguém. Manuel Bandeira fala com alguém. Ele não fala sozinho, né? Ele fala com uma pessoa que quer que ele expresse, que o ama. Ele quer, né, que essa pessoa expresse o seu amor. E aí ele fala, pousa, pousa. Ele chama de tua voz. Eu pouso, tu pousas. De tu, né? O Olavo Bilac trata o amigo por vós. Veja, ele é um poeta que nasceu, né, no século XIX e faleceu no início do XX, mas agora o Bandeira é um autor do modernismo, do primeiro momento do modernismo. Então ele não vai tratar por vós, ele trata o amigo, agora não é o amigo, é a amada, né, amada, por tu. Ele trata na segunda pessoa do singular. Olha as características dele: simplicidade, versos livres, liberdade. Ele não vai usar a metrificação, ele não vai ficar preso às regras da
versificação de como deveria se escrever versos, ele não vai ter rimas, não vai procurar ter rimas. Ele se olha e expressa, conversa com a amada. Então ele fala, pousa a mão na minha testa. Ele faz um convite. Pousa a mão. Para você sentir se eu te amo, pousa a mão, né? Não te doas do meu silêncio. Não te doas. Ele está usando agora o imperativo negativo. Como a gente faz o imperativo negativo? É o subjuntivo presente, né? Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis. Eu pego. Eu vou pegar o negativo inteirinho do subjuntivo presente, igual. Eu coloco não. Não ames, não ame, não amemos, não ameis, não amem. Então, como ele usa o imperativo negativo, não te doas. Não te doas. O doas com S, porque é inteiro do presente do subjuntivo. Não sabes que te amo? Pousa a mão na minha testa. Pousa. Imperativo afirmativo. Retirado do presente do indicativo, tu menos o S. Espero ter sido clara. Vamos ver agora o último poema. Mário Quintana. Mário Quintana, dizem historiadores que ele pertence à segunda geração do modernismo. Fala da contemporaneidade, fala do cotidiano. Mário Quintana, simplicidade. Muitas vezes ele é irônico, muitas vezes ele é crítico, ele critica os poderosos, ele critica os que se acham superiores, ele brinca, ele é irônico muitas vezes. Nesse poema, ele é muito profundo e sensível, não há metrificação, não há número de sílabas rígidas, são versos livres, um bilhete, mais uma profundidade. A característica forte, as grandes características desse poema é a sensibilidade. E nesse bilhete a gente ouve uma musicalidade, é uma musicalidade. Deixa em paz os passarinhos, deixa em paz a mim. Se queres, enfim, tem que ser bem devagarinho. Amada, que a vida é breve e o amor mais breve ainda. Veja, o amor mais breve ainda. Ele vai falar do agora, da importância de viver devagarinho, intensamente, porque a vida é breve, porque num instante ela escapa das nossas mãos. Ele fala muito sobre o tempo, sobre o fluir do tempo. E ele traz o presente de uma maneira linda. Até um jovem, um adolescente compreende esse poema. Ele é simples. Um adulto ama esse poema, um jovem também deve amar. E vamos ver, será que tem imperativo aqui? Se tu me amas, é uma condição, é o condicional. Ama-me, ama-me. Ama é um imperativo, não é uma ordem, né? De um general, uma ordem, não. É um convite, é um pedido, quase que uma súplica. Ama-me, baixinho, baixinho. Eu amo, tu amas. Eu amo, tu amas. Qual é a pessoa que ele usa para tratar a amada? Vós ou tu? Tu. Eu amo, tu amas. Pego lá no presente do indicativo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais. Eles amam. Ama, tu. Pego amas, tiro S e fica ama. Ele chama a amada pelo pronome da segunda pessoa do singular. Ama. Ama-me baixinho. Deixa em paz os passarinhos. Eu deixo, tu deixas.
Veja que esses 3 poetas não cometem um erro em relação às regras gramaticais. Eles escrevem seguindo as regras gramaticais. Um dia nós vamos falar sobre isso. No futuro, nós vamos falar da liberdade poética, nós vamos falar da linguagem coloquial, das gírias, mas agora nós estamos com 3 exemplos de poetas que seguem as regras gramaticais. Poetas que estudaram muito, que leram muito, que foram autodidatas também, que conheceram muito de autores, que foram escritores, poetas, jornalistas, grandes poetas que nos ensinam bem. Espero que essa aula tenha sido clara. Revendo, em relação à literatura, um poeta do parnasianismo, Olavo Bilac, um poeta da primeira geração do modernismo, Manuel Bandeira, um poeta da segunda geração do modernismo, Mário Quintana. Trabalhamos as características de cada escola literária. Parnasianismo, a busca pelo bonito, pelo belo, pela criatividade, pelo rigor da métrica, dos versos, das rimas, das regras, da beleza. Manuel Bandeira, vamos nos colocar contra o passado, agora versos livres, sem rima, sem metrificação, sem se preocupar, né, com as sílabas poéticas, contagem, versos estruturados, quebrar essas estruturas, falar, expressar o amor de uma maneira simples. Manuel Bandeira. Mário Quintana, falar sobre o hoje, a importância do hoje, do agora, do fluir do tempo, simplicidade, verdade interior. Eu queria terminar esse encontro, essa aula, trazendo um bilhete, uma mensagem que o meu amigo Dan me mandou, linda, sobre o Papa Francisco. O Papa Francisco foi um professor de literatura. Ele fez letras e ele ensinava literatura. Com 28 anos, ele era professor de literatura e ele amava a literatura. Em diversos momentos, ele expressa o amor à literatura. E numa entrevista, agora em 2024, ele fala do valor da literatura e do valor de lermos, e que não haja censura. A censura, né, que a igreja fez da literatura, né, que fazem da literatura, de certos textos. Ele diz a importância da literatura. E perguntou por quê? E ele responde, porque a possibilidade de entrarmos em nós, nos olharmos e olharmos o mundo com a ótica do outro. E o outro nos ajuda, nos auxilia a ler a realidade. Olhem se vocês acham na internet essa entrevista, esse texto do Papa Francisco, um texto em francês lindo, onde ele faz um louvor à literatura. Agora me despeço. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários, deixem sugestões, deixem críticas. Eu estou aberta a isso, certo? Grata a todos os inscritos. Divulguem se vocês gostaram para os seus amigos. Um beijo, um abraço da professora Regina Santos.